Muito obrigado pela sua benevolência, Espírito Santo. Tu és adorado em nosso meio. Perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas. E continua nos abençoando poderosamente. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Pelo ar que nós respiramos, pelas roupas que nós se vestimos e pelo alimento que nós temos se alimentado. Nós te damos graça porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e abençoado o teu povo com rica e graça do Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Usa o diácono Eduardo nessa noite poderosamente. Que ele não venha falar aquilo que ele queria falar, mas que ele venha falar o que o céu deseja se revelar sobre esse lugar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. Vocês estão felizes nessa noite? Vocês creem que Deus vai falar poderosamente com vocês? Então Deus tem uma palavra para você, amém? Você que nos assiste também, Deus tem uma palavra para você nessa noite. A vocês que nos visitam, seja muito bem-vindo a esse lugar. Deus abençoe tremendamente. Quero liberar assim, uma unção de alegria no seu coração antes de eu começar a ministrar essa palavra e dizer que estou bastante feliz nessa noite, amém? Então vamos junto. Vocês que abrem no Evangelho de João. Evangelho de João. João, capítulo 21, vamos estar lendo aí do verso 1 até o 14. Amém? Todo mundo achou? Evangelho de João, capítulo 21. Vamos estar lendo aí do verso 1 ao 14. E vai dizer assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, da Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos, e um dos outros dois discípulos. Versículo 3: vou pescar, disse-lhe Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: filho, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lança a rede do outro lado, do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, vieram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Até aí, irmão, pode sentar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. Ela venha ser luz e saúde para aqueles que te amam. Pai, também que venha diminuir o Senhor crescer na minha vida, Senhor. Fala aquilo que o teu povo, não que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente necessita ouvir. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, quando a gente para ver essa passagem aqui, irmão, capítulo 21, aqui João vai estar declarando que Jesus ele aparece novamente a seus discípulos. E depois de algumas coisas, que coisas foi essas? Jesus já havia aparecido para Maria Madalena, Jesus aqui já estava ressuscitado, já havia se manifestado ali para alguns dos seus discípulos, já havia se manifestado novamente porque
Tomé não estava quando Jesus se manifesta ali, e Tomé cria uma dúvida no coração, não acreditando que Jesus ressuscitou. Então Jesus tem que vir novamente, aparece para Tomé, para que Tomé viesse ali a crer que realmente Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Só que Jesus ele tinha dado uma ordem bem expressa. Antes de ele morrer ali na última ceia, ele já tinha avisado aqueles discípulos que ele, quando ressuscitasse, ia aparecer para eles, que eles fossem adiante, que ele ia estar lá no Caná da Galileia. E ele daria algumas instruções antes de voltar para o Pai. Só que, quando a gente para ver essa passagem, Pedro, ele começa agora aqui a entrar numa crise. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar, o tema dessa mensagem que eu coloquei é sendo vitorioso em meio à crise. Talvez você diga, mas diácono, logo em meio à crise, não poderia ser em meio à chave da vitória, em meio às bonanças? Você vai aprender algumas coisas comigo nessa noite, que você vai ver que a sua crise, ela também pode lhe trazer vitórias, pode trazer você se tornar uma pessoa vitoriosa. Só depende de você. Amém? Então vamos lá. Lá em Marcos capítulo 14, a partir do verso 28, Jesus ele vai dar senha, ele vai dizer que após a ressurreição, ele estaria adiante de seus discípulos, ele estaria lá, e era para eles se encontrarem lá. Só que a gente para analisar, irmão, que Pedro agora entra aqui numa crise. Olha comigo aí no versículo 3. Pedro diz assim, ó, vou pescar. Pedro já está lá na Galileia com os discípulos, mas o coração de Pedro agora, devido à crise que ele entrou, ele não parou para raciocinar ou para lembrar daquilo ou da ordem expressa que Jesus tinha dado. Então ele decide ir pescar. Então Pedro entra na crise e a parte B vai dizer assim, ó, naquela noite, e disseram de Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então, toda pessoa, irmão, que está presa na crise, ela é impelida ou ela é empurrada para o lugar de escassez. Você vai ver que toda pessoa, quando ela entra na crise, ela é empurrada ou ela é impelida para o lugar de escassez. E que lugar é esse, diácono? A Bíblia vai dizer que esses homens aqui foram com Pedro, esses discípulos foram com Pedro, mas eles não conseguiram pegar nada. Então, olha bem para cá. Toda vez que você está nesse lugar chamado crise, você não consegue produzir nada. Por mais que haja uma palavra liberada sobre a sua vida, por mais que haja Jesus dizendo assim, que é para você, que tem uma instrução sobre a sua vida ali, algo que Jesus liberou poderosamente na sua vida, mas quando você entra nesse lugar chamado crise, você não consegue produzir nada. Por quê? Porque a crise lhe paralisa. Então, o que era para Pedro estar produzindo ali no coração dele era: Jesus vai vir, vai me dar umas instruções para aquilo que ele liberou sobre a minha vida. Era para Pedro estar produzindo nos discípulos essa mesma fé, essa mesma coragem, porque ali, afinal de contas, Jesus já tinha o quê? Aparecido para eles. Sim ou não? Jesus já tinha morrido e ressuscitado, aparecido para os discípulos. Mas o coração de Pedro entra em algo chamado crise. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então, nas suas crises, você muitas das vezes não pode olhar para o passado. Sabe por quê? Porque quem fica preso no passado não consegue chegar ao futuro. Toda pessoa que ela está presa no passado, ela nunca vai conseguir alcançar o seu futuro. E para Pedro ali havia um futuro. Jesus não queria mais que ele ficasse preso no passado como pescador de peixe. Mas Jesus tinha um futuro para Pedro. Ser pescador agora aqui, de homens. Mas Pedro estava preso no passado por causa de algo chamado crise. E olha assim, não é assim. Quando a pessoa está presa nesse lugar chamado crise, que ela só consegue ficar olhando lá para o passado dela, ela só consegue ficar olhando para as coisas que muitas das vezes machucou ela, maltratou ela. Se ela consegue fluir ou consegue enxergar aquilo que Deus quer mostrar lá na frente. Não. Por quê? Porque ela está presa no passado. Então a pescaria, irmão, não era mais o futuro de Pedro, mas sim ser pescador de homens. Então, nas tuas crises, o diabo vai te levar ao passado e fazer com que você não lembre de quem você está sendo com Jesus e as coisas que ele te liberou ao teu respeito. Olha se Pedro estava lembrando, porque quem era Pedro, irmão? Afinal de contas, Pedro viveu 3 anos e 6 meses com quem? Com Jesus. Era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Era alguém que era íntimo de Jesus. Mas no momento da crise, Pedro não conseguiu lembrar dos 3 anos e 6 meses que ele viveu com Jesus, das palavras que Jesus liberou sobre a vida dele, da autoridade que estava sobre a vida dele. Por quê? Porque a crise conseguiu cegar. E é uma coisa que o diabo sempre faz quando você está em crise. Não consegue fazer, ele faz com que você esqueça de quem você é em Deus. Ele começa agora a te oprimir para um lugar chamado isolamento. Então todo homem ou toda mulher de Deus vai passar pela crise?
Sim, e ela é necessária. Sabe para quê? Para te amadurecer e te levar ao lugar de vitória. Toda crise, irmão, ela primeiro, o principal objetivo dela é te amadurecer para depois te levar a um lugar de vitória. Então Pedro ali, no momento que ele decide pescar, Pedro ainda não estava maduro para viver. Que vitória é essa, diácono? Ser alguém, aquele que Jesus estava dizendo que sobre ele nasceria uma igreja. Mas Pedro ainda estava verde. Então Pedro prefere ficar se remoendo nas crises. Vamos lá. Então Jesus não estava vendo Pedro, o pescador, mas Jesus estava vendo Pedro, o líder da igreja. Vocês estão comigo? Então toda crise, ela é gerada na desobediência. E toda desobediência vai gerar incredulidade. Olha se não é assim, irmão. Pedro está fazendo aquilo que Jesus pediu para ele fazer? Não. Mas o que está gerando no coração de Pedro? Uma incredulidade. Por quê? O que foi que Jesus tinha dito para ele? Que ele seria pescador de homens. Então, qual era o objetivo que Pedro tinha que estar ali agora? Vou pescar como? Qual é a rede que eu vou usar? Qual é a linha que eu vou pescar esses homens? Era para a mente de Pedro estar ali doido, irmão. Se perguntando de que forma ele ia fazer aquilo que Jesus liberou sobre a vida dele. Mas a crise não conseguiu mostrar isso a Pedro, então Pedro paralisa. E Pedro começa agora a gerar no coração dele uma desobediência. Então Jesus envia Pedro para onde? E qual foi o mandamento que Jesus fez para ele? Mas o que foi que Pedro faz? Vou pescar. Então olha bem para cá. Pessoas que estão, muitas das vezes, sendo direcionada e está recebendo uma palavra de envio, mas preferem muitas das vezes pegar as redes do passado. Tem pessoas que muitas das vezes ela recebe uma palavra de envio, ela está sendo direcionada, mas as crises dela, ela prefere pegar as redes do passado. E que redes são essas, diácono? As redes que muitas das vezes vai fazer você olhar para o passado e querer paralisar você nesse lugar chamado cadeira. Ah, não, deixa eu estar aqui está bom. Não, irmãos, não está bom não. Porque o que foi que Jesus chamou você para fazer? Qual foi a palavra de envio que ele liberou sobre a sua vida? Mas olha que o poder que a crise tem de paralisar você. Só que o problema aqui é que muitas das vezes ela vai olhar pessoa prosperar e ela vivendo uma crise. Agora, que prosperidade é essa? Será que é só prosperidade financeira? Não. Principalmente a prosperidade espiritual. Porque o que mais Jesus queria que Pedro prosperasse ali? Era na prosperidade financeira? Claro que não. Pedro já tinha um negócio, irmão. Pedro era dono de peixaria. Todo que fizesse sol fazia chuva. Pedro tinha seus clientes de peixe lá. Então Pedro já era próspero financeiramente. Só que as crises de Pedro estavam paralisando ele naquela área de ser próspero o quê? Espiritual. Aleluia, Jesus. Então vamos lá. Eu quero deixar uma chave nessa noite. Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus, ele chama o pai de Abraão. E quem era o pai de Abraão? Igreja. Quem? Não está lendo Bíblia. Então, o pai de Abraão, irmão, era Terá. Só que quando Deus ele chama ali Terá para sair da sua terra, onde Terá estava ali, Terá tinha 3 filhos. Não era só Abraão. E um dos filhos de Terá era alguém chamado Harã. Eu creio que esse Harã aqui era um dos filhos da mocidade. Era como Jacó, tinha um apego pro o seu filho mais novo. A mesma coisa, eu creio que era Terá aqui. Esse filho Harã era alguém que talvez fosse o filho já da sua velhice. Mas quando chega ali, alguns historiadores vão dizer que essa mesma época era a época de Nimrod. E eu creio que, como os historiadores, alguns falam, alguns estudiosos, vai dizer que provavelmente quem matou esse filho de Terá foi Nimrod, ou algum dos soldados de Nimrod. Só que imagine agora aí, um filho que você amava, Deus está mandando sair daquele lugar, porém, você vê aquele filho que você amava ser morto. E no momento daquilo ali, Terá entra em crise e ele paralisa. Só que Deus ele manda ele ir para Canaã. Quando ele é para ele sair daquele lugar, Deus disse, sai dessa terra, vai para Canaã, que você vai prosperar. Só que Terá, quando chega, devido a essa situação, ele para em Harã. Ele sai da sua terra ali, só que ele não vai para onde Deus manda. Ele vai para Harã. Justamente para onde, diácono? Para o lugar da onde a sua crise, ou seja, para o lugar da sua dor. Porque muitas vezes alguma dor, ela paralisa a pessoa porque ela causa uma crise. Então, Terá para ali nesse lugar chamado Harã.
Justamente onde? Onde o filho morre, em uma cidade também chamada, o nome desse filho, Harã. Agora, olha bem para cá, alguns historiadores vão dizer assim, irmão, que assim, a cultura de Israel, alguns pregadores já ministraram que, por que aqui Abraão leva Ló? Mas quando a gente para estudar a cultura de Israel, você vê que naquela época, quando um homem morria, ele poderia pegar a esposa para que viesse aqui ressuscitar filho. Mas, se porventura esse homem morresse e tivesse filho, o irmão mais velho tinha que assumir aquele filho como filho dele. É por isso que ele pega a Ló ali e leva quando ele vai com ele. Por quê? Porque Ló era filho de Harã. Vocês estão comigo? E Abraão era o filho mais velho. Só que, o que eu quero trazer aqui? A crise desse pai. Por quê, irmão? Ele prosperou lá na cidade de Ur, prosperou. Mas, para onde foi que Deus mandou ele ir? Para Canaã. Ou seja, o que é que Deus estava querendo fazer, diácono, com esse homem chamado Terá? Ele queria tirar ele da crise para dizer assim, ó, aquilo que estava sobre a vida de Abraão, ele queria trazer sobre a vida de quem? Terá. Ou seja, Terá perde um filho e Deus está dizendo assim, ó, eu quero te fazer pai de multidão. Mas Terá paralisou aonde? Na dor, na crise. Ele não conseguiu enxergar aquilo que Deus estava vendo para ele ver lá na frente. Então ele paralisa na sua dor, no lugar chamado Harã. Agora trazendo para aqui, para onde a gente acabou de ler. Olha se Pedro não está entrando nessa mesma crise, irmão. Onde Jesus está dizendo para ele assim, ó, você vai ser pescador de homens e eu tenho sobre a tua vida agora, você vai ser alguém onde eu vou estabelecer a minha igreja. Só que Pedro entrou na crise. Pedro diz, eu vou voltar a pescar. E por que Pedro entrou na crise? Vamos lá, quem era Pedro? Eu já falei, Pedro era alguém íntimo de Jesus, um discípulo atirado, um discípulo que se Jesus dissesse pula da ponte, Pedro pulava. Ele nem pensava, ele já dizia, eu vou pular porque eu sei que lá embaixo vai ter os anjos para me parar, se ele está mandando. Então Pedro era aquele homem. Só que, antes de Jesus morrer na última ceia, Pedro está numa mesa ali, e Jesus diz assim, um de vocês vai me trair, e outro vai me negar. E Pedro se levanta e diz, não, nem que todos te traiam, eu jamais vou te trair. Mas imagine, aí a Bíblia diz que antes do galo cantar 3 vezes, Pedro nega a Jesus. Mas a Bíblia diz também que depois de sair ele chora amargamente. Sabe por quê, irmão? Eu creio que na mente de Pedro, Pedro passou, rapaz, que besteira foi que eu fiz? Porque foi alguém, irmão, que estava ali dizendo, eu estou com o Senhor até o fim. Então começa agora a entrar no coração de Pedro uma crise. Começa a entrar no coração de Pedro agora e diz assim, eu disse que não ia negar ele, eu disse que estaria com ele até o fim, eu disse que até morreria com ele, mas eu neguei. Então isso paralisa Pedro. E aí essa crise engessa ele. Olha assim, assim, irmão. Quantas das vezes tem pessoas que, muitas das vezes, ela está ali, ela diz, rapaz, eu estou aqui, pau para toda a obra. Mas muitas das vezes chega lá na frente, essa pessoa, ela começa agora a entrar em crise. Por que em crise? Porque aquilo que ela falou, a fala que ela deu, muitas das vezes ela não estava pronta, ela ainda era imatura. E quando veio um confronto, quando veio uma palavra dura, ela muitas das vezes preferiu desistir. E até desiste. Mas muitas das vezes lá na frente ela se arrepende. Só que assim, muitas vezes a sua crise, a sua vergonha, o seu medo, não permite com que ela faça o quê? Refaça o caminho para voltar. E é bem simples, porque Jesus vai dizer lá em Apocalipse que olha de onde tu caiu e refaz o caminho. Mas quando a pessoa está em crise, quando ela entra nesse lugar chamado crise, paralisa de tal forma que ela não consegue fazer ou refazer. Então Pedro está nesse lugar. Vocês estão aí? Agora o que eu acho interessante é que sobre a vida de Terá, a crise dele não anulou a promessa. Porque no capítulo 15, quem é que Deus chama para ser pai de multidão? O filho. Em outras palavras, Deus estava dizendo, o teu pai não entendeu, mas se você entender, vem, porque eu quero te fazer pai de multidão. Abraão poderia entrar em crise, irmão, sim ou não? Primeiro, ele também perdeu um irmão. Ele estava vendo a tristeza do pai, porque ele estava ali próximo. Mas ele decidiu no coração dele viver aquilo que Deus estava liberando sobre a vida dele. Estão comigo? Então vamos lá. Versículo 6, olha comigo agora aí. E o 6 vai dizer assim. E ele disse, lança a rede do outro lado direito do barco, e vocês encontrarão. E ele lançara a rede, e não conseguia recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Então, olha para cá, irmão. Quando ele ouve a voz e se submete, ele consegue agora pescar.
ele consegue agora lançar a rede do lado direito e acontece aquilo que Jesus está falando. Então olha bem para cá. Em meio à crise que você está passando, que você vai passar, sabe de uma coisa? Quando você se submete à palavra de destino, à palavra liberada sobre a sua vida, Deus, ele começa a fazer as coisas acontecer. Sabe por quê? Porque é lá na crise, irmão, que ele vai te dar vitória. É na crise que ele vai começar a enviar pessoas. É na crise que ele vai começar também a te dar ideias. Só que também é lá que ele quer provar onde está teu coração. Porque muitas das vezes a gente está na crise. Ah, meu Deus, será que vai dar certo? Será que essa palavra que Jesus falou a meu respeito vai acontecer? Só que quando você não negocia, você começa a ouvir essa voz de assim, ó, dê o que der, eu vou me submeter à voz daquele que me liberou uma palavra sobre a minha vida. Deus começa a enviar pessoas, ele começa a lhe dar ideias, ele começa a fazer acontecer. Mas para isso você precisa dar ouvido a essa voz. Então quando Pedro começa a ouvir ali, ele começa a sair da crise. Por quê? E na crise você tem uma oportunidade de sair vitorioso. Na crise você tem uma oportunidade de sair vitorioso. Sabe como? Enfrentando ela. Não tem como você, irmão, sair vitorioso da sua crise se você não bater de frente com ela. Se você não dizer, rapaz, dê o que der, eu vou enfrentar. Se Jesus falou, vai acontecer. Se ele liberou sobre a minha vida, eu só paro depois que eu alcançar, eu só paro depois que eu pegar. Mas se você não bater de frente com ela, no momento da sua crise, você se isolar, você querer ficar só, você não querer confiar nessa palavra liberada, sabe de uma coisa, você não vai ser vitorioso. As pessoas vão olhar para você, vai ver você sempre como um coitadinho, como alguém que diz que está em Deus, mas cadê esse Deus? Que você fala tanto, que você prega tanto, que você derrama tanto em pessoas, mas no momento da sua crise você não consegue demonstrar Ele. Vocês estão aí? Então Pedro está nesse lugar. Então a crise, ela também, ela é pedagoga, ou seja, ela é professora. Por quê? Porque Deus, ele não permite nada em nossas vidas, se não for para nos ensinar alguma coisa. Então entenda uma coisa, toda a crise que você passa é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Mas já que você não saiu da crise ainda, é porque você ainda não aprendeu. Então Deus está deixando você lá para que você aprenda o que Ele quer te ensinar. Por que Pedro entrou nessa crise? Porque Jesus queria ensinar Pedro que no momento que ele estivesse ali estabelecido como alguém, onde Jesus estava dizendo assim, ó, sobre você nascer a minha igreja, ia ter dias de crise. Porque e no meio daquela igreja ali, vamos botar 300 pessoas, 400 pessoas, 3.000 almas, ia ter alguém que ia olhar para o pastor Pedro e não ia ver Pedro como pastor. Ia ter alguém que ia olhar para Pedro e não ia ver Pedro com unção. Mas Pedro tinha que entender uma coisa, eu vou entrar na crise porque disso aí, ou eu vou estar me submetendo à palavra daquele que liberou sobre a minha vida. Então Jesus sabia disso. Estão comigo? Então vamos lá. Só que tem muitas pessoas, irmão, que no momento da crise, ela paralisa, né? Ela se isola, ela culpa pessoas. E é o momento de você revelar Jesus e de Jesus se revelar a você. Olha comigo no versículo 14. E ele vai dizer assim, versículo 14. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Então, olha para cá, irmão. Não foi a primeira vez, não foi a segunda, já tinha sido a terceira vez. Então, Pedro já sabia que Jesus estava vivo. Pedro já tinha contemplado que Jesus tinha ressuscitado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se eu ressuscitei, estou diante de você. Você acha que não vai se cumprir, Pedro, a palavra que eu liberei sobre você? Mas só que o coração de Pedro estava onde, irmão? Lá atrás, na crise. Será que ele vai me perdoar? Será que eu vou conseguir? Porque, afinal de contas, ele tinha negado a Jesus, ele ainda estava preso com isso. Enquanto Jesus estava dizendo, sai desse lugar, Pedro. Vocês estão aí, irmão? Então não é a primeira vez que Jesus já se tinha manifestado a Pedro. Mas a crise de Pedro não deixava ele tomar posse daquilo que Jesus tinha liberado sobre ele. Agora vem para cá, irmão. Quantas vezes Deus já usou profeta para liberar palavras ao teu respeito? Já usou teu líder para liberar palavras ao teu respeito. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Mas vira e mexe a sua crise, tem lhe roubado desse lugar. Vira e mexe a sua crise, não tem conseguido ver a palavra profética que foi liberada sobre a sua vida. Porque Jesus estava dizendo para esse cara, estava dizendo para esse discípulo, estava dizendo para esse apóstolo, que sobre ele nasceria a sua igreja. Agora era a igreja de Pedro? Não, irmão. Era a igreja de quem? De Jesus.
Ele estava dizendo, Pedro, não é a sua igreja, é a minha igreja que vai nascer sobre você, sobre seu alicerce, eu vou estabelecer. Mas muitas das vezes tem palavra que foi liberada sobre mim e sobre a sua vida, onde o seu líder, onde o profeta está dizendo, você vai vencer, Deus quer usar você poderosamente nessa geração, Deus quer que você, onde você chega, você mude a atmosfera do lugar, Deus quer que você toque em pessoas e pessoas sejam curadas. Mas quando você sai pelaquela porta, a primeira crise que bate em você, você começa a duvidar. Aí vira e mexe, você está voltando para o passado. Você se vê novamente na cadeira. Você se vê novamente preso. Muitas das vezes, por quê? Prefere ouvir palavras de pessoas do que você ouvir a palavra que Jesus está liberando sobre a sua vida. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Enquanto as crises for maior do que a voz de Jesus dentro de você, você não vai conseguir romper. Então, se você não bater de frente, irmão, com aquilo que te paralisa, você não vai conseguir romper. Vocês estão aí? Vai comigo agora para o versículo 11. Olha que Pedro está começando a entender o que Jesus está falando sobre a vida dele. Versículo 11 ele vai dizer assim, ó. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia de 150 grandes peixes. Então olha para cá, irmão. No momento que Pedro começa a entender a voz profética de Jesus estar sobre a vida dele, ele começa agora a encontrar uma força que nem ele mesmo achava que tinha. Ele começa a entender e caminhar rumo ao quê? Rumo a Jesus, rumo àquilo ou aquele que liberou uma palavra sobre a sua vida. Então Pedro ele puxa a rede, né? E ele teve de bater de frente, ou seja, o momento de puxar daquela rede ali, Pedro estava dizendo, eu vou ter que bater de frente com aquilo que me confronta. Por quê? Ele estava indo rumo a quem? Aos outros discípulos que estavam na praia? Não. Ele estava indo rumo a Jesus, porque foi Jesus que disse, tem alguma coisa aí? Traz para aqui. Então ele estava indo rumo àquilo que ele tinha que bater de frente. Porque Pedro estava com vergonha de encarar Jesus agora. Porque afinal de contas, ele disse que não negaria, mas negou 3 vezes. Olha se não é assim, quantas vezes a gente diz que está ali, diz que está, mas quando a nossa crise vem, a gente começa a sentir vergonha, muitas vezes até de orar, de entrar no nosso secreto para falar com Deus. Por quê? Porque você vai ter que bater de frente com aquilo que te paralisa. Vocês estão comigo? Então essa rede com 150 grandes peixes, irmão, ela representa os traumas, decepção, medo, e tudo isso, se você não aprender a bater de frente, você nunca vai ter coragem para poder carregar e arrastar aquilo que te paralisa. Agora pergunta para mim se depois disso, Pedro decidiu pescar de novamente. Não. A Bíblia não diz que Pedro voltou novamente para pescar. A Bíblia diz que Pedro foi com autoridade ministrar e quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Ele entendeu algo, ele disse, eu tenho que bater de frente com aquilo que me paralisa. Ele disse, eu não posso mais deixar a crise roubar a palavra profética que Jesus liberou sobre mim. Vai comigo agora aí para o versículo 11. Versículo 15. 11 a gente já leu. Depois de comer, Jesus perguntou, Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Jesus fez essa pergunta 3 vezes. O interessante é, se a gente parar para analisar, as respostas de Jesus é, cuida dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. E na terceira vez ele disse, cuida das minhas ovelhas. Sabe, irmão, em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, sai desse lugar, véio, sai desse lugar que te paralisa, sai dessa crise. Será que você não entendeu ainda que aquilo que eu falei para você lá atrás continua de pé? Sobre você vou estabelecer a minha igreja e você precisa cuidar dela. Porque Jesus estava falando o quê? Quando Jesus fala de cordeiro, Jesus fala de ovelha, Jesus estava falando de uma igreja. E quem é essa igreja? Seria o espaço que Pedro ia cuidar? Não. Seria aquelas pessoas que Pedro ia ganhar para o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, tá, já vou sair do cenário, velho. Estou saindo do cenário. E tu vai provar se as minhas palavras estão dentro de você, agora. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer assim, que estabeleceria a igreja sobre Pedro, mas ele vai dizer assim, as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Só que Jesus não falou, irmão, que Pedro, que por mais que as portas do inferno não prevalecessem contra ela, ele não falou para Pedro que também as portas do inferno não atacariam ela. Claro que sim atacaria, mas ele estava dizendo, não vai prevalecer. Se você entender, se você não se deixar ficar na crise, não vai prevalecer. Amém? Aleluia, Jesus. Então Pedro, ele começa a entender aquilo ali, porque sobre ele, Jesus tinha liberado
Uma palavra de envio. Sai dessa crise. Porque em sua crise, porque a sua crise, ela tem sido muitas das vezes mais forte do que aquilo que Jesus falou a teu respeito. Sabe por quê? Porque você tem deixado de acreditar no que ele falou para ouvir muitas das vezes circunstâncias. Quantas pessoas não é assim, irmão? Onde Jesus está liberando uma palavra dizendo assim, ó, é com você. Mas quando você está nas circunstâncias, você prefere deixar as circunstâncias lhe paralisar. Isso leva você para o lugar de crise. E aí, dependendo da circunstância, daquilo que você está, muitas vezes você para de acreditar daquilo que ele falou. Aleluia. E isso muitas das vezes tem anulado a palavra de envio na vida de muita gente. É necessário as crises, diácono? É necessário. Sabe por quê? Porque ela vem para te ensinar e também para te revelar. Ela vem para essas duas fases. Primeira coisa, toda crise ela vem para te ensinar e depois para te revelar. Agora pergunta para mim o quê? Primeira coisa, ela vem para te ensinar em que lugar você está. Quando a crise de Pedro veio ali, ela começou a ensinar Pedro o quê? Que ele ainda não estava preparado para ser aquele alicerce da igreja de Jesus. Porque se ele tivesse preparado, ele não voltaria a olhar para o passado para pescar novamente. Ele estaria ali dizendo que hora ele vai chegar, que dia ele vai chegar, porque ele falou que vinha diante de nós. Segunda coisa que ela nos ensina, ela vem para revelar. Revelar o que, diácono? A igreja de Jesus. Porque Pedro está dizendo o que foi que Jesus falou? Sobre a minha igreja. Então essa crise vem para revelar a igreja de Jesus. Agora olha bem para cá. A igreja de Jesus, irmão, né? Olha bem, Pedro, você é uma rocha e sobre você estabelecerei a minha igreja. Então não foi a igreja de Pedro, foi a igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus, ela é o quê? Ela é fraca? Ela é imatura? Ela é alguém que vive o vitimismo? Não, irmão. A igreja de Jesus, né? Ela revela, ela cura, ela salva, ela transforma, ela é exemplo, ela é uma carta viva. Essa é a igreja de Jesus. Então Jesus estava dizendo, Pedro, você é isso. Em meio às suas crises, você tem que mostrar para as pessoas que eu ainda curo. Em meio às suas crises, você ainda tem que mostrar para as pessoas que eu liberto. Ah, diácono, você não sabe o que eu estou passando. É crise, irmão. Enfrenta ela, bate de frente. Sabe por quê? Já pensou? Se um dia o pastor me escala para pregar, eu estou com medo de pregar. Como eu vou incentivar alguém que está aí no banco um dia querendo ser um pregador? Querendo ser alguém que leva a palavra de Deus, se eu tenho crise de ministrar a palavra do Senhor? Se eu não consigo bater de frente com a minha crise, com aquilo que me paralisa? Aí, muitas das vezes, Deus chamou você para você ser alguém que vai curar a pessoa. E você pediu tanto a Deus um dom de cura. Só que no momento que Deus coloca você lá, na circunstância, para você curar alguém, no ambiente que você está, você tem medo de colocar a mão sobre a pessoa porque você fica na sua crise. E se não acontecer nada? Mas quem pediu o dom de cura? Não foi você? Então Deus leva você para um lugar de prensa para fazer acontecer. Mas se você não entender isso, você fica na sua crise, nunca vai acontecer. Vamos lá? Eu estou finalizando. Então, muitas das vezes, o problema de você, irmão, de entrar na crise, é que você muitas das vezes quer ouvir, né, o que lhe agrada e não o que você precisa ouvir para sair da crise. Quantas pessoas muitas das vezes dizem, não, Deus falou comigo, Deus vai me usar poderosamente e tal, mas só que quando vem uma palavra que confronta o seu coração, aí você, mas isso aí eu não gostei, Jesus, mas tinha que fazer isso, dessa parte aqui eu não gostei não, porque você entra na crise. Por quê? A palavra que você queria ouvir era, bate no ombro, é aquele tapinha que é massagear o seu ego, mas não aquela palavra que vai lhe confrontar para lhe levar para o lugar que você precisa estar. E que lugar é esse? O lugar onde Jesus já disse que você vai fluir. Então, se Pedro ficar preso na crise, Pedro seria alguém onde Jesus estabeleceria a igreja? Seria o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja? Nunca. Então, Pedro ele se entristece porque ele negou a Jesus. Só que Jesus só veio para dizer a Pedro, sai dessa crise, cai fora desse lugar, porque a palavra que eu já te liberei é uma palavra de envio. Muitas pessoas, muitas das vezes, irmão, recebem uma palavra, e o que vai dizer, né, se você recebeu a palavra para viver, é a sua crise. Quantas pessoas não recebem a palavra de envio? E o que é que vai dizer aí? Até ela receber uma palavra, ela diz assim, eu quero para mim, Deus falou comigo, isso aí é comigo, isso é para mim. O que vai dizer se você recebeu realmente essa palavra para viver, é a sua crise. Vou provar. Quantas pessoas não dizem, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Né?
Aí o pregador falou, ei, você que está aí nessa noite, receba essa palavra. Aí você é comigo, é comigo, é comigo. Em minha casa, serviremos ao Senhor. Pronto. Bastou o marido chegar sábado, ou então sexta, sextou. Botou aquela beca e disse, mulher, vou para a seresta, tu não é mais desse lugar, vai para a tua igreja. Pronto, acabou. Levantou o capeta. Essa palavra de envio não é mais para mim. Sabe por quê, irmão? Porque você está olhando para a circunstância. Ainda que ele ainda não está com você, mas você tem que chegar na sua cadeira e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa cadeira daqui é dele. Isso é você dizer assim, eu peguei essa palavra de envio e colocou no meu coração. Porque quando Jesus falou para Pedro, sobre você vai descer a minha igreja, para onde Pedro vai? Vou pescar. A palavra veio, ele tomou posse ali. Mas por que na hora do momento, da circunstância, ele não tomou como posse para realmente estar ali? Então, o que vai dizer que muitas das vezes você recebeu a palavra para viver é no momento da crise. É a crise que vai dizer se você vai bater de frente com ela ou se você vai deixar ela lhe dominar. Aleluia, Jesus. Ou quantas pessoas não dizem assim, quando fala de prosperidade, dinheiro, aí toma posse dessa palavra, tenho fé, essa palavra é comigo. Aí, irmão, chega aquele dia que você mete a mão no bolso, a mão até passa. Aí você diz, rapaz, será que Deus falou comigo mesmo? Ou será que foi a minha alma? Porque, irmão, a circunstância é a crise que vai dizer se você toma posse. Ainda que o bolso está furado, ele vai estar cheio. E tem que sair daí crendo. Vocês estão aí? Então, é isso que vai dizer que você vai viver. É por isso que eu disse no início, que a tua crise, ela tem vitória, mas depende de você. Então, trazendo essas palavras para você nessa noite, o que você tem vivido, ou o que você tem tirado do dia de crise? O que você tem aprendido com as suas crises? Será que você é alguém que está dizendo, Senhor, estou passando por essa fase aqui, mas eu sei que a palavra de envio que o Senhor liberou sobre a minha vida vai acontecer? Ou será que você está fazendo como Pedro, irmão? Voltando novamente a pescar. Voltando novamente a pegar as redes, da qual Jesus disse, já deixa isso aí, velho. Faz parte do passado, isso não te pertence mais. Então, quem é você nessa noite? Será que você é alguém que está como o pai de Abraão, onde Deus estava chamando ele ali para ser pai de multidão, mas ele só conseguia olhar para a sua dor, para a sua crise, que tinha acabado de perder um filho? Ou será que você está como Pedro, alguém que andou como Jesus, com 3 anos e 6 meses, vendo os milagres, os prodígios e maravilhas de Jesus, vendo Jesus como ele é, transfigurado em glória, e no momento da crise, Pedro esqueceu de tudo isso. Pedro entrou no lugar que paralisou ele, e não confiou na palavra profética de Jesus, onde Jesus estava dizendo, é tu, velho, é sobre você que eu vou estabelecer a minha igreja. Então você precisa sair daqui dessa noite, irmão, entendendo, se perguntando, aonde é que eu estou? Ou será que eu estou realmente tomando posse das palavras proféticas liberadas sobre a minha vida, uma palavra de envio daquilo que Jesus já liberou sobre mim? Ou será que as crises estão me paralisando novamente nas redes, velho? E que rede é essa, diácono? Eu ficar isolado, ficar no meu canto, eu não querer mais estar no arado, onde Jesus vai dizer lá no livro de Provérbios que aquele que lança a mão do arado desiste, ele vai dizer que a alma dele não tem mais prazer nessa pessoa. Então, quem é você nessa noite? Porque se você não entender a palavra de envio que foi liberada sobre a sua vida, nesses dias que a gente está passando aí, as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e as coisas que estão por vir, você não vai mais acreditar na palavra de envio que ele liberou sobre a sua vida. E você vai paralisar. Você vai deixar a crise lhe roubar, e você não vai viver aquilo que ele já liberou que você vai viver. É por isso que quando eu saí daqui da vigília, eu cheguei em casa, e aí tomei um cafezinho, depois minha mulher foi dormir, eu levantei de madrugada e levantei meio doido. Aí saí batendo a mão nas paredes, saí botando a mão na cabeça da minha filha, acho que até do cachorro eu botei a mão. E aí eu disse, Deus, tudo que foi liberado ali, eu não aceito não experimentar. Sabe por quê, irmão? Porque assim, às vezes a gente recebe tanta palavra de envio, e a gente diz, eita glória, estou cheio. Mas quando a gente chega em casa, que começa a vir os problemas, começa a vir os embates, a gente entra na crise e esquece do que foi liberado. E tudo que foi feito, se a gente parar para analisar sobre a vida desses homens, foram o quê? Palavra. Se eles não tomassem posse para acreditar, você acha que a sombra de Pedro curaria? 13 mil almas numa só pregação se converteria? Nunca. Porque Jesus não estava mais no cenário. Então ele teve que acreditar na palavra liberada de envio. Eu ministrei essa mensagem em 2018, quando eu comecei a andar com meu pai espiritual, lá na casa de Fran. E aí, quando Deus me deu essa mensagem, eu disse, vou pregar sobre ela. Mas é forte. Então vai comigo lá para Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Amém? Todo mundo achou?
E vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa é, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o apóstolo Paulo falando, irmão. Um dos homens que poderia entrar em crise, porque a Bíblia vai dizer que, lá em Atos, quando Paulo se converte, os discípulos não aceitaram Paulo logo de cara. E ele ficou praticamente, acho que foi 1 ano e pouco, foi 3 anos, até ver os discípulos, só 2 foram de encontro com Paulo. Então Paulo poderia entrar em crise, mas ele não deixou a crise paralisar ele. Foi um homem que foi chicoteado, um homem que foi apedrejado, um homem que passou por várias situações. Mas sabe o que tinha no coração de Paulo, irmão? Você quer saber o quê? Ele tinha no coração algo chamado encontro com Jesus. Ele disse: eu sei quem me chamou quando eu tive encontro. Eu sei quem me cegou 3 dias até me trazer a cura. E sei quem enviou um homem de Deus chamado Ananias para me trazer a cura de volta. Então nessa noite, cada um que está aqui nessa noite, a gente precisa se perguntar e sair daqui entendendo: quem foi que te chamou? Quem foi que liberou uma palavra de envio sobre você? Por mais que Deus use o homem, por mais que Deus use o seu líder, por mais que Ele use o seu pastor, mas quem te chamou? A palavra é de quem? É do seu líder ou a palavra é dele, falando sobre a tua vida? Mas o que você vai fazer nesses dias? O que você vai fazer nessa geração? Você vai tomar posse e vai dizer assim: eu vou fazer acontecer, não pela sua força, irmão. A gente sabe que sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Mas se você não crer, você deixar a crise lhe roubar daquilo que você já está vivendo, daquilo que Ele já liberou, você não vai experimentar. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer essa noite, para compartilhar com vocês. Eu creio que gerou chave aqui nesse lugar, gerou chave no seu coração. Então não deixe, não saia daqui e deixe mais as crises lhe roubar. Independente da circunstância, independente da crise, diga assim: ó, Deus falou comigo e eu tomei posse. E eu só paro depois que eu ver acontecer. Amém? Passa para o pastor. Amém, povo de Deus. Tomaram posse. Eduardo estava ministrando aí, o Espírito Santo me fez lembrar algo que eu queria trazer para a igreja aqui. O versículo diz que eles estavam na praia. A Bíblia diz que Jesus disse para ele: tem alguma coisa aí de comer? Qual foi a resposta dele? Não. Foi a mesma resposta na praia no dia que eles tiveram o mesmo encontro com Jesus. Pegaram alguma coisa? Ele disse o quê? Passei a noite toda sem pegar nada. Aí Jesus entra no barco, manda ele afastar e manda ele jogar para que lado? Direito. Após, quando ele dá a resposta para Jesus, ele diz: não pegamos nada. Qual é a resposta que Jesus dá para ele? Joga do lado direito. Após ele jogar do lado direito, João diz: parece que é um mestre. Pedro olha e diz: é ele. Pedro pega o avental, se joga na água, e o texto diz porque Pedro estava nu. Pastor, você quer explicar o que para a gente? A primeira coisa que cura o problema é quando você aprende a ouvir. Jesus prova para eles que ele estava fora do lugar daquilo que Jesus chamou eles para viver. Jesus prova para ele a mesma coisa. Como assim, pastor? Joga do lado direito. Eles lembram de quem mandou jogar do lado direito. Então uma crise, como foi crise ou estação que para alguém, são as mesmas. São as mesmas. Porém, em tempos diferentes. Em tempo diferente. Olha para dentro de você. Se você está parado em algum lugar, sempre o que foi que te paralisou, não foi essa mesma circunstância que está te paralisando, se você estiver agora. Pastor, revela, fala, revela. Não tem nada de revelação. A revelação é a mesma, porque a circunstância é a mesma. Se você é casado, seu problema com seu marido, vai ver que isso continuou desde o começo.
Se você é alguém que sempre fala que está com falta de dinheiro, isso está desde o começo. Se você é alguém que diz que nunca foi amado, está desde o começo. Se você é alguém que tem trauma de se relacionar com alguém porque você tem complexo de inferioridade, está desde o começo com você. Se você é uma pessoa que não consegue perdão e não consegue ser perdoado, está desde o começo. Está lá. Jesus está revelando para Pedro que desde o começo a preocupação deles era se manter. Era se manter. A crise dele era estar, eu tenho que estar com minha casa bem. O tempo todo Jesus disse, eu te chamei para ser pescador de homem. Você viu que não faltou nada. O que cura é quando você aprende a ouvir a voz do mestre. Tem alguma coisa de comer? Jesus está perguntando, o que tem que você tem me dado? O que é que você tem me honrado? Você vai dizer o que para ele? Não tenho nada. Se você estiver em crise, você vai dizer, não tenho nada. Eu achei interessante, um pregador falou esses dias no Instagram, ele falou assim, quando a mulher pega um marido que só fazia beber, casou com ele e bebeu, Deus não botou você na prova. Foi a sua escolha. Você escolheu até quando ele bebia. Se ele é o marido que te bateu no namoro ou no noivado, ele te bateu alguma vez. Você casou com ele, então Deus não está botando você na prova. Foi sua escolha. Você está aí? Amém. Então vai para os homens agora. Está vendo aquela mulher que você escolheu? Você sabia que era preguiçosa para fazer comida. Então você não está na prova. Foi você que escolheu, porque várias vezes quando você foi para algum lugar, ela nunca fez comida para tu. Ela sempre, e aí menina, tem aí para dar para ele aqui. Então uma crise é sua, porque é da sua escolha. Mas quando você passa a ouvir a Deus, a crise acaba e seus problemas acabam. E qual é o segredo, pastor? Quando a gente ouve a voz de Jesus na crise, Jesus só vai dizer, joga para o lado, porque você está jogando para onde? Lado esquerdo deu tanto problema na Bíblia. Por isso que a Bíblia ensina sempre do lado direito. Pastor, prova. 2 vezes Jesus manda jogar onde? Ladrão na cruz. Quem foi salvo? Lado? Quando o lado direito aprende a ouvir a voz do mestre, ele aprende a ser curado e aprende a ser salvo. Quando ele diz, nós não fizemos nada. Foi isso? Não, ele falou, a gente fez, mas esse homem não fez nada. Então para de perturbar a ele. Aí ele diz, Jesus, lembra de mim quando entrar no paraíso. Ele reconheceu a voz de Jesus, não andou com Jesus 3 anos e 6 meses, não viu milagre, não viu a multiplicação dos pães, não viu a multiplicação dos peixes, não viu o cego de nascer ser curado, mas naquele momento onde Jesus estava sendo julgado, ele disse, a oportunidade é hoje de eu mudar. Ele estava que lado? O lado direito você corre risco, mas também é o lado direito que vai te salvar. Imagine alguém que pescou a noite toda, jogar do lado esquerdo constantemente. Chega um cara e diz, vai para o mesmo lugar e joga para o lado. O que é que muda? A fé. É crer, é ouvir, é entender e é ficar nesse lugar até que ele venha. Tem crente que sai da igreja porque o irmão lá, B, feriu ele. Aí ele diz que aquela igreja que feriu. Não, crente imaturo, verde, cheio de problema, que não consegue dizer, foi o diácono Eduardo que me machucou. Foi ele, não foi a igreja, foi aquele irmão. Mas a gente prefere fugir dos nossos problemas, e os problemas fogem junto. Fala para a pessoa que está do seu lado, sua circunstância que te paralisa são a mesma. Fala assim, reflita, a sua vida é uma história que foi contada, que no meio do caminho, no meio do percurso, você parou de deixar Deus
escrever ela. E você mesmo preferiu escrever a sua história. Fale para essa pessoa que está do seu lado. Sabe o que acontece? Crise, decepção, dor, mágoa, angústia, insensatez. Porque isso não provém de Deus. Isso provém da sua alma. A psicologia chama isso de gatilho disparado. Você pensa o que você vai fazer vai dar certo, mas no final, Jesus disse que esse caminho da sua história, que você está escrevendo, é caminho de morte. Porque é um caminho largo. Porque a porta do reino de Deus é estreita. Quando Ele conta a sua história, você vai passar por processo, por aflição. Mas lembre, a porta está do lado direito, e é por ela que você tem que entrar, ainda que vá ser um braço, ainda que vá ser um olho, mas é por ela que vai te dar a salvação e a sua cura. A porta está do lado direito. Fica de pé, irmão.